Olá, saudações! Bem-vindos ao ambiente de estudo do Mediaula. Eu sou o professor João Brígido, eu sou ortopedista e traumatologista, sou professor do Ortop Curso, que é o curso preparatório para a prova de título de ortopedia e traumatologia do Mediaula. Perfeito? Então, até onde você sabe, até onde a faculdade te ensina, né? Geralmente é assim, geralmente a ortopedia a gente chega num mundo novo, a faculdade não mostra tanta coisa pra gente. Até onde se sabe? Vamos lá, gente. O osso, né? O osso, ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, derivado lá de onde? Do mesoderma, né? Assim, ele é um tecido, porque existe o órgão osso, né? Esse órgão osso aí é formado por vasos, por nervos, né? E ao todo a gente tem 206 ossos. Esses ossos compõem o esqueleto, que pode ser dividido em axial, né? Que seria o crânio, o tronco, e o apendicular, que seriam os membros. Assim, os ossos, de maneira geral, eles podem ser longos, curtos ou chatos. Lembra aos senhores que osso longo não é osso grande. Na verdade, osso longo é o osso em que o seu comprimento predomina sobre a sua espessura, sobre os outros eixos. Por exemplo, a falange, o ossinho do dedo, é um osso de pequeno tamanho, porém ele é um osso longo, porque o seu comprimento predomina sobre os demais. O maior osso do corpo humano é o fêmur, tá? E os menores é o martelo, a bigorna e o estribo, que eu particularmente não sei nem o que é isso, porque não é objeto de estudo da ortopedia, tô brincando, tá? Que compõe lá os ossículos do aparelho auditivo. Perfeito? Então, gente, é o seguinte, com relação ao sistema músculo-esquelético, né, a parte de fisiologia do sistema músculo-esquelético agora. Função do esqueleto, proteção, por exemplo, os ossos da caixa torácica protegem órgãos nobres, né? A locomoção, o esqueleto compõe as alavancas, né, do sistema locomotor, né? O esqueleto, né, os ossos alojam a medula óssea vermelha e amarela, eles são um estoque absurdo de cálcio e fósforo, portanto, uma função metabólica. Tá? Com relação à característica dos ossos, né, a gente tem uma substância, o tecido ósseo tem uma substância intercelular, que ela é mineralizada, que são sais de cálcio, da dureza do osso, mas também tem uma substância extracelular muito importante, tá? Que dá a parte mais maleável do osso, né? A gente tem uma matriz muito vascularizada, uma inervação muito ramificada. O osso, na verdade, é um órgão extremamente dinâmico, ele é metabolicamente ativo, ele está o tempo inteiro se desfazendo e se refazendo, o tempo inteiro. Então, é um órgão muito metabolicamente ativo, ao contrário, né, do que muita gente acha, que é um órgão morto, porque tem aquela imagem do esqueleto. Na verdade, ele está o tempo todo se fazendo e se desfazendo, né? Tem uma alta capacidade de regeneração, tá? E a matriz, ela tem uma parte orgânica, a matriz osteoide, que é composta aí por fibras colágenas, proteoglicanos, né, mais ou menos 35%. Essa é a parte que dá uma certa flexibilidade ao osso. E uma parte inorgânica formada principalmente por sais de fosfato de cálcio, né, apatita, né, mas também carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, mais ou menos 65% compõe esse tecido e dá a dureza do osso. Até aqui tudo bem, tranquilo, tô na fisiologia óssea ainda. Revisão da faculdade pra gente. Com relação às células, tá? Gente, 3 células que eu quero que você guarde aqui do tecido ósseo. Os osteoblastos. Os osteoblastos são células metabolicamente ativas do tecido ósseo. São células produtoras de tecido ósseo, de substância intercelular óssea, tá? Sob estímulo da vitamina A, calcitonina, estrogênio, atividade muscular, essa célula trabalha e produz tanto substância extracelular óssea, que é aquela de proteoglicanos, como a extracelular inorgânica, né? Extracelular orgânica, proteoglicanos, e a extracelular inorgânica, que é aquelas de sais de cálcio que eu acabei de falar. Após essa produção, esse osteoblasto regride e diminui a sua atividade muscular e vira um osteócito. E aí apenas ele não mais produz, ele apenas regula ali metabolicamente sua atividade. O osteoclasto é a célula que desfaz o osso. Na verdade, é um grande macrófago multinucleado especializado em desmineralizar e desfazer osso. Tem função de defesa e remodelação óssea, tá? Estimulado aí pela fosfatase ácida e paratormônio. Só um detalhe, mostrando aqui para vocês aqui a lâmina histológica, mostrando a imagem do osteoblasto, um osteócito, você vê que ele é menor e fica ao redor de uma lacuna, porque ele regrediu de tamanho, aquele espaço ali a gente chama de lacuna, de Hauschep. E a gente tem aqui, ó, um osteoclasto, que é um macrófago grande multinucleado, especializado em degradar o osso, tá?
Só um detalhe, eu coloquei ali que o estrogênio estimula o osteoblasto, mas mais do que isso é uma coisa que eu não coloquei aqui, mas o estrogênio, ele também é um inibidor do osteoclasto. Por que eu estou falando isso aqui? Porque um dos motivos que explica a mulher ter osteoporose mais do que o homem é porque a queda desse estrogênio após a menopausa libera mais a ação do osteoclasto e ele acaba degenerando mais osso. Então, mais do que estimular o osteoblasto, o estrogênio inibe a ação do osteoclasto. Ele modula o osteoclasto para que ele não saia faminto aí comendo tudo quanto é osso, que é uma das coisas que acontece na osteoporose. Perfeito até aqui? Por enquanto só vai aceitando, só vai fluindo. Essa aula aqui você não tem que ficar, isso aqui é para dar base, tá? Vamos lá. Mostrando para você aqui o tecido ósseo. Isso aqui é um órgão, o osso, né? O osso. A gente tem a superfície, né? As pontas, as extremidades do osso, que a gente chama de epífise. Epífise é a extremidade do osso. A gente tem o meio do osso, a parte tubular do osso, a gente chama aí de diáfise. E a gente tem uma região intermediária entre a epífise, a extremidade, e a diáfise. A gente chama de metáfise. E o que é interessante na metáfise? Uma das coisas, além de muitas situações, muitas doenças que têm preferência pela metáfise, uma das coisas interessantes da metáfise é que nela está a cartilagem de crescimento ósseo. A cartilagem que é responsável pelo crescimento do osso. Então o osso cresce por meio dessa cartilagem. Quando essa cartilagem ossifica totalmente, o osso para de crescer. E essa cartilagem está onde? Questão de prova? Na metáfise do osso. Maravilha. Vamos pegar esse osso aqui, vamos dar um zoom, tá uma outra figura aqui, e vamos dar uma olhadinha no tecido dele. Ao redor aqui, quando a gente olha para a diáfise, na parte tubular, a gente vê que na ponta aqui a gente tem uma cortical dura, a gente tem um tecido duro. A cortical do osso, ela é dura, ele é um osso modelado, é um osso especializado, organizado. Ele é um osso muito duro, tem uma função protetiva muito importante. No meio aqui, ó, quando a gente olha, por exemplo, para a metáfise, lá em cima, e para as epífises, você vê que o osso é um pouco mais trabeculado. Esse osso mais trabeculado, ele é um pouco mais bobão, mais desorganizado. Mas tem uma coisa, ele é muito mais vascularizado. Ele é muito mais, vamos colocar assim, biológico do que o osso cortical. Então a gente tem duas subespecializações de tecido ósseo. O tecido ósseo cortical e o tecido ósseo o quê? Esponjoso. Perfeito? Mostrando para você aqui o tecido ósseo cortical. Observa aqui que na ponta dele, ó, nessa parte cortical do osso, a gente tem substância óssea especializada, organizada, tá? A gente chama essa unidade funcional aqui, com vaso sanguíneo e tecido ósseo organizado, circundando o seu redor, a gente chama isso de ósteon. Ósteon é o nome técnico disso daí. Formando aí a cortical externa do osso, especializada, forte, aguenta porrada. É para isso que ela funciona, proteção. Agora, a gente tem toda uma biologia, um arcabouço de substâncias inflamatórias, substâncias de defesa, substâncias biológicas, sangue, vasos sanguíneos, enfiadas, incrustadas dentro desse osso cortical, mais para dentro, mais internamente, formando o osso esponjoso. É um osso muito mais frágil. Também é tecido ósseo, mas é muito mais espaçado, muito mais desorganizado e não tem tanto uma função de proteção, de defesa, de suporte. A função dele ali é outra. É muito mais de regeneração, de atividade metabólica, tá? Então, dois tecidos ósseos especializados para você conhecer, tá?